lá, alunos, vamos falar agora a respeito, né, da mediana, tá, pessoal? A mediana é uma outra medida de posição central, tá, pessoal? E ela é definida como um número que se encontra no centro de uma série de números, certo? Estando estes dispostos segundo uma certa ordem. Bom, pessoal, quando ele diz assim, ó, estando estes dispostos segundo uma certa ordem, galera, eu já estou falando então aqui, ó, do nosso famoso rol. Então vamos lá. Primeira informação importante a respeito da mediana. Galera, para se fazer mediana, né, o cálculo da mediana, necessariamente você precisa ter os seus dados organizados no rol, certo? E isso aparece muito em provas, tá, pessoal, de vestibulares, Enem, de concurso, certo? Onde se pede a mediana. E aí o exercício traz lá uma série de números, né, uma série de valores, e eles não estão organizados em rol, ok? Então se liga nessa ideia. Para se calcular a mediana, primeiramente precisamos fazer o rol, certinho? Muito bem, pessoal. Em outras palavras, a mediana, né, de um conjunto de valores ordenados segundo uma ordem de grandeza, tá, pessoal? Ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, é o valor situado de tal forma no conjunto, né, que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Bom, então vamos lá, pessoal. Você fez o rol lá dos seus elementos, beleza? Você vai encontrar a sua mediana e essa mediana vai dizer o que para você? Essa mediana vai separar o seu conjunto de números, tá, pessoal, em duas partes iguais. Ou seja, na primeira parte você vai ter uma quantidade de números e na segunda parte você vai ter essa mesma quantidade de números, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Então, mediana é o termo central do rol, certo, galera? Então, em outras palavras aqui, tá? Calcular a mediana é identificar justamente, tá, galera, o elemento central do rol. Bom, se tem uma coisa que eu quero que você memorize aí agora, é isso. O que é mediana? É o elemento central do rol. Então, coloca isso na sua cabeça, beleza? Só que, pessoal, nós temos duas regrinhas para se calcular a mediana. Bom, pessoal, existe uma regrinha para se calcular a mediana quando a gente tem uma quantidade de elementos que é ímpar e quando a gente tem uma quantidade de elementos que é par, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, vamos lá. Quando, tá, pessoal, nós temos uma quantidade ímpar de elementos, nós vamos usar a seguinte regrinha. N mais 1 dividido por 2 para encontrar o elemento central do rol. Pessoal, esse N aqui é a quantidade de elementos que nós temos ali na nossa distribuição, certinho? Então você vai pegar a quantidade de elementos, somar mais 1 e dividir por 2. Esse mais 1, N mais 1 dividido por 2, pessoal, vai te dar a posição, certo, pessoal, do elemento central, beleza? Bom, professor, não entendi ainda. Vamos imaginar aqui, pessoal, que eu tenho uma série de números, né, que já estão organizados em rol. Por exemplo, que eu tenho 1, 1, 1 e 1, certo? Aí 2, 2, 2, 2, depois o 3, 3, 3, depois 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 e assim por diante, beleza? Então imagine que nós tenhamos aqui esses números que já foram organizados em rol. Qual é a quantidade de números que nós temos aqui? Bom, bora contar. Eu tenho aqui, ó, pessoal, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pessoal, percebam aqui que neste exercício, tá, o meu N ele é igual a 31, certo? Agora, pessoal, como é que eu faço para identificar a posição central do elemento? Posição central. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, vocês concordam que 31 é uma quantidade ímpar, não é isso? Bom, já que 31 é uma quantidade ímpar, nós vamos usar a seguinte situação aqui, ó. N mais 1 dividido por 2. De forma que eu vou ter assim, pessoal, 31 mais 1 dividido por 2. Pessoal, quanto que é 31 mais 1? 32. Dividido por 2. Pessoal, vocês concordam que isso é 16? Esse 16 representa pra gente, pessoal, 16ª posição. Ou seja, galera, quando nós temos lá um rol com quantidade ímpar de elementos, certo? Você vai usar essa regrinha aqui para identificar a posição central do seu rol. E o elemento que ocupar a 16ª posição já é a nossa mediana, beleza? Muito bem, pessoal. Então, o que você vai fazer? Depois que você identificou a posição central lá no teu rol, certinho? Que foi que você fez esse cálculo aqui. Aí você vai vir aqui e contar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pessoal, percebam que esse 16, esse 4 aqui está destacado. Esse 4, tá, pessoal, ele está ocupando a 16ª posição. O que isto significa? Pessoal, isso significa que a mediana aqui, ó, é o valor 4. Se você prestar atenção, pessoal, esses valores aqui, ó, eles dão um total de 15 valores. Se você prestar atenção aqui, pessoal, esses valores aqui, mais esses valorzinhos aqui, né, que ficaram aqui, né, não couberam aqui nessa linha, esses valores aqui dão outros 15 valores, certinho, pessoal? E a nossa mediana, então, está dividindo ali a nossa distribuição em dois grupos, né, pessoal, em dois subconjuntos com a mesma quantidade de elementos. Então, aqui, pessoal, existem 15 elementos e aqui também, ó, existem 15 elementos. Ou seja, existem 15 elementos menores ou iguais à mediana e existem 15 valores, tá, pessoal, maiores ou iguais à mediana, tá, pessoal? Isso é importante ser falado, ok? Então, ó, existem 15 valores menores ou iguais à mediana, certo? E existem 15 valores maiores ou iguais, beleza? Bom, pessoal, é interessante a gente dizer o seguinte, tá? Se nós estamos falando de uma quantidade ímpar de elementos, a mediana obrigatoriamente vai ser um elemento pertencente ao rol, certinho? Então, se você tem uma quantidade ímpar de elementos, obrigatoriamente a sua mediana é um elemento do rol, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Beleza. Vamos agora analisar a questão quando o nosso n é par, tá, pessoal? Outra situação, quando o n é par. Bom, pessoal, neste caso aqui agora, tá? Neste caso, temos dois elementos centrais, certo? Que são encontrados, né, pessoal, fazendo-se n dividido por 2 e o seu sucessor. Como assim, professor? Eu não entendi, certo? Bom, vamos imaginar aqui agora, pessoal, que essa distribuição aqui, certo? Ela não é 31, não. Ela tem 30 elementos. Vamos supor que ali agora são 30 elementos. Então, perceba aqui, tá, pessoal, que o nosso n agora, tá, vai ser igual a 30. Vocês concordam que 30 é uma quantidade par? Beleza. Professor, como é que eu vou fazer para encontrar a posição central? A posição central agora, pessoal, ela não vai ser definida por apenas um valor. Ela vai ser definida por dois valores. Então, na verdade, não é nem posição, né? São posições centrais, né? Então, são as posições, certo? Centrais, beleza? Então, tá aí as posições centrais. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou usar a regrinha n por 2, certo? E seu sucessor. Como assim, professor? Eu não entendi. Pessoal, você vai pegar aquele 30, vai dividir por 2. O que é o 30 dividido por 2? É o 15. O que esse 15 significa? 15ª e 16ª posição. Pessoal, vejam que quando você pegar o 30 e dividir por 2, você está encontrando a 15ª. E qual que é o sucessor da 15ª posição? A 16ª posição, beleza, pessoal? Estão se encontrando a 16ª posição. Muito bem. Então, pessoal, a mediana vai ser ali aqueles elementos que ocuparem, então, tá, pessoal, a 15ª e a 16ª posição. Contando, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pessoal, prestem atenção aqui agora, ó, certo? 15 e 16. Percebam, pessoal, que esse 3 e esse 4, eles estão ocupando a 15ª e a 16ª posição. Aí agora você vai falar assim para mim, professor, e agora? Quem que é a mediana? Pessoal, neste caso, né, no caso do n ser par, a nossa mediana é a média aritmética desses dois valores. Ou seja, você tem que pegar o 3 mais o 4 e dividir por 2. E a nossa mediana de fato, né, pessoal, vai dar o 7. 7 dividido por 2 já deu o seu 3,5. Certinho? Bom, pessoal, então percebam que a mediana de fato é o nosso 3,5, ok? Então, pessoal, percebam o seguinte, que a mediana sendo o valor 3,5, que é um valor que está aqui no meio, percebam então, pessoal, olha, que eu vou ter 15 valores menores do que o 3,5 e vou ter aqui, ó, pessoal, 15 valores maiores do que o 3,5. Então a mediana vai dividir ali, né, o nosso rol em dois subconjuntos, tá, pessoal, de mesma quantidade de elementos. Certo, pessoal? À esquerda nós vamos ter sempre elementos menores do que a mediana e à direita nós vamos ter sempre valores maiores do que a mediana. Agora, pessoal, prestem atenção num detalhe. Se, né, nós estamos calculando a mediana, né, de uma distribuição de par elementos, correto? A mediana pode ou não ser um elemento do rol. Percebam que neste caso aqui, tá, pessoal, o 3,5 não é um elemento do rol. Concorda comigo? 3,5 não é um elemento do rol. Mas poderia ser.
Como assim, professor, poderia ser? Vamos imaginar, pessoal, que o 15 e o 16 desce justamente aqui, ó, aqueles dois números 4. Pessoal, 4 mais 4 dá 8, e 8 dividido por 2 dá 4. Isso continuaria, né, pessoal, né, continuaria ali, pessoal, a nossa mediana sendo um valor pertencente ao nosso rol, certinho, galera? Então tá aí essa ideia também importante que pode auxiliar vocês na resolução de exercícios, certo? Bom, galera, ó, se a série dada tiver um número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer dos números compreendidos entre os dois valores centrais das séries, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, certinho, pessoal? Então, neste caso aqui, né, a gente viu que a mediana, né, que os dois valores centrais aqui eram o 3 e o 4, né? E aí, pessoal, vejam que a mediana, ela foi um valor compreendido entre o 3 e o 4, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, nesse caso aqui, convencionou-se, né, utilizar sempre o ponto médio. Por isso que a gente vai fazer a média aritmética desses dois valores, beleza? Muito bem, pessoal. O valor da mediana pode coincidir ou não com um elemento da série, né, conforme a gente já viu, certo, pessoal? Reforçando, tá, pessoal? Quando o número de elementos da série é ímpar, tá, pessoal? Há coincidência, ou seja, obrigatoriamente a mediana vai ser um elemento do rol. Agora, pessoal, o mesmo, tá, não acontece quando é par, certinho? Ou seja, pode ou não, tá, pessoal, pertencer ao nosso rol quando for par, beleza? Bom, galera, a mediana, ela é utilizada, tá, quando desejamos obter o ponto que divide a distribuição em partes iguais, como eu já comentei também, certinho? Há valores extremos que afetam o valor da média, certo? E a variável estudo é o salário. Bom, então tá aí, pessoal, as situações em que é mais comum, né, nós empregarmos a nossa mediana, beleza?